bom da vida é a partilha das pequenas coisas. Aprendi isso na minha casa, com minha família, que foi o maior e melhor de todos os livros que já li. Foi lá que eu aprendi a dividir o que tenho e o que sou. Foi lá que eu aprendi a ser forte, mas também a ser frágil. A grande responsável por isso foi minha mãe, uma mulher fabulosa que me ensinou muito mais que todos os doutores que passaram pela minha vida. Minha mãe nunca precisou de ajuda para descer a escadaria da entrada de nossa casa. Sempre foi uma mulher forte e desenvolta. No entanto, eu nunca a vi recusar o braço de meu pai, que solícito e cavalheiro demonstrava o seu amor naquele gesto de cordialidade. Aprendi com eles que o amor é assim. Mesmo quando não precisamos do outro, nós o permitimos chegar. E se por acaso, em algum momento da vida, a gente realmente venha necessitar daquele amparo, não será tão difícil solicitá-lo. Esse é um trecho de um livro do Padre Fábio de Mello, Tempo de Esperas, que eu já compartilhei em alguns momentos com vocês, alguns trechos. E hoje eu trago para refletir um pouco sobre esse dia da avó. Primeiro, com esse trecho, falar da minha mãe, que sim, é uma mulher muito forte e que esteve muito presente e é muito presente nas nossas vidas, tanto dos filhos quanto dos netos. Então, meu feliz dia da avó para a senhora, manhinha. E eu sei que Cauã, o meu filho, ama muito a senhora, assim como eu, e todos os seus netos. E nós somos muito gratos pela sua presença. E falar da minha avó, Jessi. No momento ela está em São Paulo, não está com a gente, mas é uma pessoa que sempre foi muito presente nas nossas vidas. Eu cresci morando perto da minha avó e acompanhei desde os meus primeiros anos de vida a minha avó, de estar sempre perto com ela, de um período em que haviam hábitos diferentes que não tem hoje, né, e que eu guardo ótimas lembranças, de ir andando para uma fazenda próxima que era de uma irmã dela, para ela visitar a irmã, e nesse caminho ela ia me contando histórias e eu catava uns búzios branquinhos, pequenininhos, que ficavam nas laterais da estrada, e ela ia me contando histórias nesse caminho e aprendi muita coisa com a minha avó. E outros momentos também muito importantes depois, já como adolescente, na vida adulta. É claro que a família de ninguém, nem a vida de ninguém é perfeita. E teve muitos momentos que a minha avó foi alento. Foi a pessoa para me ouvir, para me aconselhar. E algo que eu sempre admirei muito nela era a sabedoria que ela tinha e a tranquilidade que ela sempre teve de lidar com qualquer tipo de situação. De manter o tom de voz dela sempre o mesmo, de ouvir a gente, de aconselhar de um jeito respeitoso, de um jeito gentil. E não é por ser minha avó, que pode parecer suspeito eu falar por ser a minha avó, mas eu não vejo ninguém dizer eu não gosto de Dona Jessi, porque é uma pessoa muito gentil, muito carinhosa, que sempre teve uma ótima relação com a vizinhança toda, de fazer bolo. Ela sempre gostou muito de fazer bolo, e de fazer bolo nos finais de semana e sair distribuindo para os vizinhos. Para ela aquilo era um prazer tão grande, de tudo que ela fazia, ela mandar para lá para casa, para a gente compartilhar de tudo. E nesse momento eu vou fazer uma leitura rapidinho de um trecho de um livro que eu ouvi há alguns dias em um canal do YouTube que eu sigo e que me lembrou a minha avó. Vocês vão entender por quê. Diz assim: adoro o bolo simples, sem recheio ou cobertura. Acho que é um convite para a conversa a dois ou com a gente mesmo. Tenho meus momentos de ficar só, então gosto de tomar um café recém-coado e sentar com um pedaço de bolo simples. Ele não é protagonista, é só um coadjuvante. Seu paladar de poucas notas ajuda a manter o foco e o pensamento vai longe entre um gole de café e uma garfada de bolo. Agora, se estou acompanhada, uma fatia generosa ajuda na conexão. E novamente ele não rouba a cena, porque é generoso. Nessas horas são as palavras que interessam, a troca.
Existem trocas acaloradas, com risadas, pausas, silêncios. Tudo é permitido. Esse trecho que eu acabei de ler é de um livro chamado Minha Mãe Fazia, de Ana Holanda. São crônicas e receitas saborosas e cheias de afeto. Essa é uma definição da autora do livro. E esse texto me lembrou, vó Jessi, exatamente por conta dessa questão. Tanto ela quanto a minha avó sempre gostaram muito quanto a minha mãe, desculpem, sempre gostaram muito de fazer bolo. E eu aprendi isso com elas e gosto muito de bolo. E eram os momentos realmente de troca, de estar na casa da minha avó, de fazer bolo com ela, ou outro tipo de um biscoitinho de tapioca que a gente costumava fazer também. E assado no fogão a lenha, então demorava um pouquinho, era até daquele processo, e esses eram momentos de estar ali, compartilhando com ela. E isso me deixou muitas boas lembranças. E ficava orgulhosa depois de uns anos dela dizer, quando eu levava, aí eu fazia o bolo e levava para ela, depois que ela perdeu a visão e não podia mais fazer às vezes, e eu levava para ela e ela dizia que gostava do meu bolo. E assim, isso também foi importante ver uma outra coisa acontecendo, que foi, depois que ela perdeu a visão, o meu avô aprender a fazer bolo com ela. Meu avô era de uma geração que existia aquela separação entre trabalho de homem e trabalho de mulher, então ele não era habituado a fazer essas coisas. Mas ele aprendeu a fazer isso quando houve a necessidade, que foi quando a minha avó não conseguia mais ver. E ele fazia, ela sentada na mesa da cozinha, dizendo a receita que ela memorizou, as receitas, né? E ele ia fazendo do jeito que ela ia ensinando. Às vezes ele errava alguma coisa, esquecia alguma coisa, ou ficava conversando, esquecia o bolo no forno e o bolo saía meio queimado e ela reclamava com ele. E eu acompanhei tudo isso e achava tão bonito o esforço do meu avô, me desculpem, para fazer uma coisa que nunca foi um hábito dele fazer. E que às vezes até hoje a gente ri na família dele dizer assim, em alguns momentos, isso é hora de um homem estar na cozinha dentro de casa, é hora de um homem estar na roça. E não era com maldade, era o jeito dele e era já a geração dele foi criada assim. Mas ele aprendeu. Eu achei isso muito generoso da parte dele, muito bonito. Dele ter aprendido a fazer as coisas que a minha avó gosta para poder agradá-la, para estar ali, presente na vida dele. Então, resumindo, depois de falar tanto, a pessoa diz, resumindo, a minha avó é uma pessoa muito importante para mim. Uma avó que realmente foi muito presente em todas as fases da minha vida. E que eu tenho muito orgulho de tê-la como minha avó. Queria hoje estar perto dela para dar um abraço, para conversar com ela, para ouvir as histórias que ela conta, que sempre me encantaram muito. E fica aqui o meu agradecimento a Deus por ter tido essa oportunidade. E muito obrigada, vó Jessi. Eu vou pedir à minha tia que passe esse vídeo para que ela consiga ouvir. Muito obrigada, vó, pela sua presença. Muito obrigada por todos os ensinamentos, por todas as coisas boas que a senhora me deixou. E esse choro é de alegria, porque eu sou chorona mesmo. Muito obrigada pela atenção de vocês. E se você tem a sua avó por perto, aproveite esses momentos, porque eles são muito importantes e um dia eles passam, infelizmente, como tudo na nossa vida, né? Então, um abraço a todos. E eu vou, Jessi, fica aqui o meu abraço. E eu amo muito a senhora. E para amanhã, Maria Perpétua, feliz dia da avó para a senhora.